Então a primeira pergunta é: por que a maçonaria tenta acabar com a igreja? A produção colocou essa como primeira aqui para que eu possa responder. Por que a maçonaria tenta acabar com a igreja? É bem o contrário, na verdade. Primeiro, que maçonaria ela não é religião. Maçonaria é uma filosofia de vida. Tá? E a maçonaria ela nunca esteve envolvida com movimentos contrários ao livre pensamento do homem. Então, por maçonaria não ser religião e sim ser uma filosofia de vida, ela se preocupa com filosofia. Tá? E ensinar através do simbolismo maçônico nós temos ali mais uma opção para nos tornarmos seres humanos melhores a cada dia. Então, como nós dissemos também, dentro da ordem maçônica nós temos maçons de diversas religiões. Nós temos maçons católicos, evangélicos, judeus, budistas, enfim, espíritas. Isso não é importante. É importante que se creia num ser superior. Isso é básico, não a religião da pessoa. Então, na verdade, isso é folclore. Dizer que a maçonaria quer acabar com a igreja, que a maçonaria quer dominar o mundo. Essas teorias da conspiração que não agregam em nada. Tá? Isso é uma falácia, é um folclore, é uma narrativa que é dito, né? Porque as pessoas gostam disso. Então, se falar que a maçonaria ela prima pela evolução da humanidade, que ela quer tornar o ser humano melhor, quer ali resgatar os valores, isso não é interessante. É mais interessante falar que o presidente XYZ é maçom, existe os Illuminati que querem dominar o mundo, então isso é uma bobagem, tá? Tanto é bobagem que, vamos dizer assim, é um assunto que nós podemos entrar também em outra oportunidade, mas vamos falar aqui no usual, tá? Da maçonaria. É você crer no ser superior. Então você tem que crer em alguma coisa, tá? Dentro do templo maçônico existe uma Bíblia. Então isso simboliza que você acredita nesse ser superior. Então dizer que a maçonaria quer acabar com a igreja, ela não existe, tá? Não tem base para ser dito isso. Como eu disse, existem maçons de diversas religiões. Então quando você entra na maçonaria, não vai ser atacada a sua religião, não vai ser discriminado. Na verdade, dentro da maçonaria é vetado, né? É sugerido que você não fale nem de política nem de religião. Por quê? As reuniões maçônicas, os ensinamentos maçônicos, eles são feitos para que você se torne um ser humano melhor, para que você coloque foco nisso. Então, nós vetamos, na verdade, uma orientação há anos, né, há séculos, e que não se fala nem de política nem de religião, para que não crie ali uma discussão, uma animosidade, sim, se prime pela fraternidade. Então, essa informação, ela não procede. Na verdade, desde que nós entramos na maçonaria, o nosso chamado, a nossa religiosidade, ele fica mais latente. Você sente vontade de procurar a sua religião, de ser um diferencial na sua religião, porque você se aproxima ali do que você considera o ser superior. Né? Então, por isso que também na maçonaria se é nomeado esse ser superior de grande arquiteto do universo. Maçonaria quer dizer construção, maçom quer dizer pedreiro ou construtor. Então, o nosso Criador é o grande arquiteto do universo, que é um ser único. É um Deus único. Então, um Deus único ele está presente em todas as religiões. Até nas religiões politeístas, que tem ali mais de 5.000 deuses, sempre existe o primeiro. Sim, existe o maior deles. Né? Existe o maior deles. Então é nesse contexto. Então essa informação ela não procede porque a maçonaria tenta acabar com a igreja, isso não existe. Bem o contrário, na verdade. É bem o contrário. Ela vai te fortalecer a você ter ali esse valor, né, de você procurar o sagrado, na verdade. Não vou dizer nem religião, procurar o sagrado. Você se conecte com o sagrado. Afinal, religião quer dizer religare, vem de religar, né, ali com o seu... A reconexão com o inefável. Exatamente. A reconexão com o seu ser superior. Perfeito? Vamos à segunda pergunta. Quero ficar rico. Quero entrar hoje na maçonaria. É um folclore também que existe, né, de falar que todo maçom é rico e você só entra na maçonaria se você for rico. Isso também é um folclore, né? Isso não procede. Como nós falamos anteriormente, existem os 3 requisitos básicos para você entrar na ordem. Ter um ser superior, ter um ofício, ter um trabalho que garanta o sustento da sua família e não ter problemas criminais, enfim, que pode ser analisado, tá? Então tem que ser um trabalhador, tem que ser um ofício. Você tem que garantir o sustento da sua família e também, na verdade, ali arcar com os gastos da ordem maçônica. Não são nada exorbitantes, digamos assim. Também existe um grande folclore nisso. Você tem ali como uma associação, quem mantém as obras funcionando, obras de caridade, manutenção do templo maçônico, somos nós. Somos membros de cada loja maçônica, de cada potência. Nós não temos ajuda externa. Então você tem que se manter nisso. Tá? Existe sim também, né,
a questão de se falar, mas tal pessoa entrou e ficou rica, ou ficou melhor de vida. Não é essa a questão. Talvez essa pessoa ela tenha ali a sua profissão, ela já tem ali os seus, vamos dizer, as suas posses, né? E se coloca ali, se faz uma alusão que ela conseguiu ali as suas posses depois que entrou na maçonaria. Tá? Então isso não procede. Que quando entra na maçonaria recebe uma mala de dinheiro. Ah, né? seria bom. Opa! Estou esperando aí bastante tempo, mais de 10 anos estou esperando. Tá? Então isso não procede. Então, até para concluir essa pergunta, na verdade, quando você entra na maçonaria, existem diversas profissões ali. Né? Aqui o nosso irmão aqui é psicólogo, tem outros irmãos que são ali encanadores, outros irmãos trabalham na construção civil, então isso não é importante, tem que ser trabalhador, tá? Então, na verdade, quando você entra na maçonaria, somos considerados todos iguais. Então, é claro que existe o network, você vai ali conversar com irmãos da sua profissão, com as suas ideias, mas o objetivo é que todos sejam irmãos, existe essa fraternidade. Então, você ficar rico, eu peço que você reconsidere. Por quê? Você vai ter gastos. Você vai ter gastos para ir na loja maçônica, você vai ter gastos com a sua mensalidade, para ajudar ali, né, os gastos do próprio templo. Você vai ter gastos quando for solicitado para manter as obras assistenciais, enfim, você vai ter gastos. Então você vai ter mais gastos do que... Não existe isso. Você pode ter seu network, você pode, né, ter ali as suas conexões, mas, felizmente, você vai ficar rico ali de conhecimento se você aplicar. Tá? Então está respondido essa pergunta. A terceira é: por que se faz sacrifícios na maçonaria? Vamos lá. Vou até tomar um golinho de água, porque sempre fazem essa pergunta. Maçonaria não é religião de forma alguma. É uma filosofia de vida. Não existe sacrifício, nem de animais, nem de seres humanos. Isso é um folclore. Se em pleno 2025 você ainda acredita nisso, reveja os seus conceitos. E olha o que você está pesquisando na internet, porque isso não existe. Tá? Então, não existe. O único sacrifício que tem na maçonaria é o sacrifício de você, como maçom, como membro da maçonaria, se dedicar à sua loja. Porque não basta você ser iniciado, você ser feito maçom. Você tem que ser maçom 24 horas por dia, 7 dias por semana. Maçom não tira férias. Então, quando você for ali requisitado para estar na sua loja, para ter ali os seus estudos, vocês têm que estar sempre à disposição. Esse é o sacrifício que você tem que fazer. Tá? E sua família tem que estar ciente. Por isso, quando o irmão entra na loja, a família tem que estar ciente. A esposa, né, ela tem que permitir. Se o irmão não é casado, ele tem que ter essa consciência com a família dele, que tem que estar sempre presente ali na loja. Se for casado, inclusive, para ser iniciado, tem que ter autorização da esposa também. Exatamente. Então a família ela tem que ter essa consciência, esse sacrifício pessoal. Mas nada que vá contra o conceito familiar. Perfeito. Então o irmão não vai ser tirado ali do convívio da sua família para se dedicar à ordem, muito pelo contrário. Tá? A família é sempre em primeiro lugar, ou na verdade ali é um conjunto, né? Há uma mescla ali. Por quê? Nós nos chamamos de irmãos, porque é uma irmandade. Só que o maçom, ele é meu irmão, a esposa dele é minha cunhada, os filhos dele são os meus sobrinhos. Então nós somos uma grande família ali no final. Então esse é o sacrifício que nós temos que fazer, tá? Que na verdade não se torna um sacrifício, tem que ser um prazer, né? Porque quando se torna um sacrifício ali uma coisa tediosa, então nós estamos no lugar errado. Exatamente. Okay? Eu já li 3 perguntas aqui, respondi 3 perguntas, nós vamos para a quarta, penúltima pergunta. Qual o verdadeiro objetivo da maçonaria? Fazer de bons homens excelentes homens. É utilizar ali a filosofia para que você seja um ser humano melhor. Isso é a base. Ah, mas existem segredos, eu quero saber da filosofia. Não é que a maçonaria é uma sociedade secreta, é uma sociedade discreta. Então, para você entender o que é ensinado dentro da ordem, a filosofia, os ensinamentos, as instruções, você precisa ser maçom. Se você não se tornar maçom, você não vai entender. Porque você é analisado, você passa por todo um processo para estar ali. E você precisa passar por esse processo para poder entender. Senão não vai ser válido. Tá? Então o verdadeiro objetivo da maçonaria é tornar um ser humano melhor. Ponto. Quinta e última pergunta. Nasce uma grande loja e grão-mestre em cada esquina. Eu entendi aqui, tá, o que quem perguntou aqui tentou colocar. É um ponto importante, tá? Vamos falar da maçonaria no Brasil. Para você ser maçom, existe uma linhagem, tá? Existe uma regularidade. Existe também uma questão de reconhecimento. Mas antes do reconhecimento, você tem que ter regularidade.
Então nós falamos muito aqui no nosso programa de hoje, com o nosso irmão Eduardo, que está aqui presente, a questão de linhagem. Então nós somos, vamos dizer assim, herdeiros de uma mesma linhagem. Nós somos descendentes de uma mesma linhagem, de uma mesma árvore. Então nós viemos de uma origem comum. Então o maçom, para ele ser feito maçom, ele tem que ser iniciado por outro maçom, que foi iniciado por um outro maçom, por regular, até chegar na fonte. E nós vamos até fazer um programa sobre isso, né? Nós vamos fazer um episódio sobre isso, falando dessa questão de linhagem. Isso se chama regularidade maçônica. A questão do reconhecimento maçônico, ele pode vir ou não. É uma questão de conveniência. Primeiro o maçom, a loja maçônica, o mestre maçom, a potência maçônica tem que ter regularidade. Reconhecimento é importante, sim, porque fortalece as colunas, mas não é, vamos dizer assim, é necessário. Então o maçom pode ser regular, pode ser maçom sem reconhecimento. Então esse assunto ele é bem expansivo. Nós vamos ter que falar bastante nele, daria aqui uns 3 episódios, mas vamos abordar nos nossos próximos episódios. O que eu quero dizer com isso? Tem que ter uma regularidade. Quando aqui se pergunta, nasce cada grande loja, cada grão-mestre em cada esquina. Pode até ser. Pode ali o irmão acordar, ou às vezes nem é irmão, e falar, hoje eu acordei com um jeito de grão-mestre. Vou comprar um avental e vou ser grão-mestre. O ser humano é livre para fazer o que quiser. Mas aí, vou abrir minha grande loja. Só que daí o que acontece? Existe a questão da regularidade. Então, quando você for ser chamado ou pesquisar sobre uma grande loja, sobre um grão-mestre, veja a sua linhagem, sua regularidade. Sim. Então, se ele tem regularidade, se a grande loja tem, já é um ponto a favor. Para abrir uma grande loja, uma potência maçônica ou ser um grão-mestre, você tem que ser eleito. Existe todo um processo, existe uma experiência que você tem que ter, vivência maçônica aí de no mínimo 7 anos. Então existe todo um contexto, tá? Falando da questão documental, você tem que ter ali um CNPJ, você tem que estar ali registrado no governo, nas questões governamentais, então você tem que ter uma origem. Tem que ter uma questão administrativa, né, jurídica, digamos assim, e tem que ter uma história, uma linhagem. Por que essa potência ela foi criada? Por quê? Geralmente se cria uma grande loja com 3 lojas regularmente reconstituídas, ou pelo reconhecimento de uma grande loja, uma potência mais antiga, que vai conhecer e vai dar ali uma carta constitutiva, uma carta patente, tá? E vai eleger e vai empossar aquele grão-mestre. Então, passando por esses procedimentos, é válido. Agora, chegar uma pessoa e falar, hoje eu acordei com cara de grão-mestre e eu sou grão-mestre, não. Então, para você, uma dica, tá? Então, veja ali a história da grande loja, pode surgir sim, pode surgir. Veja a história da grande loja, veja a história do grão-mestre, veja toda a trajetória, tanto regular e jurídica, aí você vai ter uma base. Realmente, fuja da questão dos golpes, fuja da questão dessa loucura que está no Brasil, questão de maçonaria, hoje todo mundo quer ser, hoje a vaidade fica muito fácil, mas qualquer um pode ser o que quiser. Mas para ser regularmente reconhecido, tem que ter ali toda uma estrutura, que é uma questão bem mais séria, que deve ser investigada. Assim como você, agradeço as perguntas também, agradeço a última pergunta, assim como você é analisado para entrar na ordem, você também pode analisar, e você deve analisar, para você não entrar aí numa questão fraudulenta ou mentirosa.